Graça e paz, amém, igreja? Bom estar aqui com vocês. E também já quero começar agradecendo aos irmãos que estiveram orando por mim nesse período em que... Quem orou pelo pastor Júnior, levanta a mão aí. Olha, pastor, você está me apertando aqui agora, né? Deus abençoe a todos. Graças a Deus já estou melhor. E é sempre um motivo de muita alegria para mim compartilhar a palavra de Deus, porque para isso eu nasci, né? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. A partir desse texto a gente vai continuar falando sobre avivamento, amém? Nessa noite. Atos capítulo 17, versículo 6. O texto vai estar na tela aqui, mas para você que gosta de ler e comparar a sua versão com a versão do texto que vai estar aqui no telão, você fica à vontade, tá? A Bíblia. A minha versão aqui, a irmã, é tua esposa, né, Alan? Estava falando comigo, ela deu risada porque a versão que eu tenho aqui da Bíblia é uma versão do ano de 1611, Léo. Versão King James 1611. Quem tem essa versão aí? Olha, algumas pessoas têm, né? E a gente tem a versão mais atual, e é legal quando a gente consegue confrontar as duas, porque a gente cresce na compreensão e no entendimento. Então, Atos 17, versículo 6. Vou ler com vocês como está aqui, ó. Todavia, não os encontrando, agarraram Jasson e alguns outros irmãos e os entregaram aos governadores, aos governantes da cidade, exclamando: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. Vamos repetir essa parte final aí, ó. Quando eu falar 3, você fala assim: estes que têm causado. Vamos repetir a parte final, tá bom? Diga assim comigo: esse texto também fala sobre mim, também fala sobre a minha igreja. Então vamos repetir juntos: 1, 2, 3. Estes aleluia, amém. Espírito Santo, sei que já oramos aqui, mas mais uma vez eu entrego esse momento em tuas mãos. Toma o teu governo e faça a tua vontade em nome de Jesus. Você diz amém. Atos dos Apóstolos é o livro que inicia o avivamento na história da igreja. A partir de Atos, no capítulo 1, você vê Jesus dando recomendações aos discípulos e subindo, sendo elevado aos céus. Os discípulos estão ali apreensivos, chorando. Ele já havia prometido anteriormente: não fique assim, porque o Pai vai mandar um consolador. E ali Jesus começa a ensinar os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. E ali em Atos dos Apóstolos, justamente quando ele sobe aos céus, aparecem os anjos, e os anjos começam a dizer aos homens que estão olhando para cima: varões e irmãos, porque estão assim espantados olhando para cima, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia também voltará nas nuvens com poder e grande glória. Quem espera a vinda desse Cristo, levanta a mão e diga: eu vou ver o meu Senhor. Aleluia. Então ali nesse momento é onde Jesus introduz a promessa do Espírito Santo. Da última vez que nós ministramos aqui, nós falamos sobre que não há avivamento sem o governo do Espírito. Alan, não há. Quem estava aqui da última vez que a gente ministrou? Então essa palavra acaba sendo um complemento da outra que você ouviu, certo? Então não tem como a gente viver avivamento se o governo do Espírito Santo não estiver sobre nós. Eu não pedi música alguma ao Ministério de Louvor, mas muitas músicas que foram cantadas hoje aqui nessa noite falavam do trazer o reino, a cultura do céu, o governo de Deus, o mergulhar no Espírito. Então você está vendo que o Espírito Santo está nesse negócio, amém? E aí eu quero que você
Aqueça o seu coração com expectativas em Deus para esta noite. Porque avivamento é mover de Deus, né? É cura, é milagre, é sinais, é maravilhas, é transformação de alma e corações, é mudança da vida das pessoas. Avivamento é a vontade do céu para a terra o tempo todo. Se fosse pela vontade de Deus, nunca teria acabado esse mover de Atos dos Apóstolos. Nós estaríamos vivendo hoje aqui, ressuscitando os mortos, jogando as cadeiras de roda para fora da igreja, as muletas também, perna crescendo, amém, vai dando glória a Deus e profetizando, vai acontecer aqui. Pernas crescendo, braços esticando. A Bíblia diz de milagres extraordinários que eram operados pelo Senhor através da vida de Paulo. Se tem milagre extraordinário, Rafa, é porque tem milagre ordinário. Um milagre corriqueiro do dia a dia. Uma criança, eu profetizo em nome de Jesus, uma criança vai orar e vai expulsar dores de cabeça aqui na igreja. Vai ser corriqueiro, até as crianças. E os mais velhos vão colocar as mãos e vão ver paralíticos andando, amém? E os mais velhos não significa velho na sua idade, mas significa velhos no sentido de maduros em Deus. Porque o Salmo 119 escreve: sou mais sábio que os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. Maturidade em Deus não tem a ver com a sua idade cronológica. Então receba na sua vida, quem sabe um de vocês vai colocar as mãos sobre paralíticos aqui, amém? Quem sabe Deus vai levantar pessoas aqui e vai orar, e alguém que tem a perna mais curta, a perna vai crescer, amém? Quem sabe aqui em nome de Jesus nós profetizamos, nós vamos ver pessoas vindo, entrando e sendo transformadas, vivendo o maior milagre que o ser humano pode viver, que é o milagre do novo nascimento. A sua vida transformada de dentro para fora, como foi cantado aqui nessa noite, aleluia. Então esse é o avivamento, e começou ali, o Espírito Santo veio, você conhece o texto, desceu sobre os discípulos, um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Senhor ia concedendo que eles falassem. Eles foram cheios do Espírito e começou e explodiu um grande avivamento em Jerusalém. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, 3.000 almas se convertem. Quem pode dar glória a Deus? Fala assim, profetizando: eu vou ver isso nos meus dias. Eu vou ver 3.000 almas se converterem ao Senhor na minha cidade, no meu estado. Põe fé aí, meu irmão. Se o teu irmão está com fé, cutuca ele aí e diz: põe fé nessa tua declaração em nome de Jesus. Então, na segunda vez que o apóstolo Pedro prega, depois de cheio do Espírito Santo, o homem que era iletrado, o homem que não tinha estudo, era um pescador, era um homem sem muito conhecimento, ele prega, 13.000 almas se convertem debaixo do poder do Espírito Santo. Ele vai na porta do templo orar às 3 horas da tarde junto com João, e ali na porta do templo chamada Formosa, um paralítico agarra na perna dele e tenta pedir um socorro, uma esmola, quem sabe, e ele diz: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levantou-se, aleluia. Isso é o avivamento acontecendo. E ali na sequência você vai vendo que muitas coisas surgem no meio da igreja. Surge a necessidade de levantar diáconos. A igreja cresceu em 2 dias, cerca de quase 8.000 pessoas, 3.000 em um primeiro, e depois mais um outro tanto lá, né, que eu não me recordo agora o número exato. Você já pensou que é uma igreja em cerca de 2 dias aumentar do 0 para 8.000 discípulos? Fala assim comigo: isso é avivamento. Fala para o seu irmão assim: isso é para nós, isso é para mim. Então o Senhor, a vontade dele é trazer esse tempo de avivamento sempre sobre nós. E a Bíblia vai falar nesse texto que nós lemos aqui em Atos 17, adiantando a narrativa bíblica, que o povo daquela cidade de Tessalônica,
Eles estavam espantados, eles tentaram pegar os discípulos à força, eles tentaram prender aqueles homens, e a declaração deles, põe o versículo de novo aí, por favor, de Atos 17:6. A declaração deles é dizendo: estes que têm causado tumulto no mundo inteiro, chegaram aqui também. Esses que têm causado alvoroço. A Bíblia que eu tenho aqui, a antiguinha, né, irmão Roberto? 1611 aqui, a King James, ela diz assim: estes que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui também. Diga: essa é a minha missão. Deus vai levantar essa igreja para virar a cidade de cabeça para baixo. Deus vai levantar a sua vida para virar a sua casa, para virar a faculdade, para virar onde você estiver, de cabeça para baixo. Esse texto é para mim, esse texto é para você. Amém? Aleluia? Isso é o avivamento acontecendo. Eles queriam prender os discípulos, e a argumentação foi essa: esses homens que têm alvoroçado o mundo todo, que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui também. E nesses dias de avivamento, você pula desse texto aí e você vai para Atos 18, dá um pulinho aí para Atos 18, versículo 24, adiantando a história. Você vai ver que chega na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo passa por Éfeso, mas ele não fica ali muito tempo. E ele vai seguindo o caminho dele para Jerusalém, tem a festa da Páscoa, aí ele depois ele volta, mas enquanto ele está fora, acontece isso. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras. O próximo. Fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de... Fala aí, batismo de João. Pergunta ao seu irmão assim: você conhece só o batismo de João? Passa o próximo versículo aí. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram, e convidaram-no para ir à sua casa, e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Algumas pessoas estão com a revelação incompleta. As pessoas não vão viver avivamento se a revelação estiver parcial, se estiver incompleta. Esse homem era muito hábil, deixa o texto aí, viu? Mas ele tinha somente o batismo de João, o batismo de arrependimento para a chegada do Messias. O Messias já tinha vindo, o Messias já tinha morrido, ressuscitado, e esse homem ainda pregava apenas o batismo de João. O avivamento não vem se nós tivermos uma visão distorcida. Lembra aquele homem cego que Jesus pega e faz um barro, coloca nos olhos dele? Jesus cospe no chão, faz um barro, o DNA do Messias, o DNA do céu, mistura ali. Sabia que você tira o seu DNA pelo sangue, você tira pela sua saliva também, né? Então ali está o DNA do céu, o sangue nobre de Jesus. Ele faz e coloca nos olhos daquele homem, e depois ele limpa e pergunta ao homem: como é que você está vendo? Aí o homem fala assim: eu vejo os homens como árvores que andam. A visão ainda não estava bem ajustada. Jesus vai, coloca as mãos de novo sobre ele, e aí ele começa a ver perfeitamente. Não haverá o avivamento se você estiver com a visão embaçada, se você não estiver com a revelação plena do que Deus quer para esses dias. Passa aí o próximo texto. Aí vem o apóstolo, querendo ir para Acaia com os irmãos, encorajaram a escrever aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Entra no próximo aí. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Acho que agora vá para Atos 19:1, o próximo capítulo. Ele sai, Apolo sai de lá. E o que é que Apolo faz? Olha o avivamento, igreja. O que é que Apolo faz? Ele deixa discípulos na cidade de Éfeso. E aí chega o apóstolo Paulo voltando àquela cidade. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. O próximo. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito quando creram?
Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Meu Deus do céu, como pode ter avivamento se não houver o governo do Espírito? O avivamento depende de um governo do reino vir estabelecer a sua autoridade, o seu poder, a sua majestade, para que comece a fluir o rio de Deus, que muda a vida das pessoas. Então o apóstolo Paulo vai para o próximo aí, chega para esses discípulos e fala assim: então, no próximo, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Próximo. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Vai no próximo aí. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Começaram a falar em línguas e a profetizar. O próximo. Eram ao todo uns 12 homens. Eu vou parar aqui, mas para a gente não ficar só lendo. 12 homens cheios do Espírito Santo pegaram a cidade de Éfeso e colocaram de cabeça para baixo no espaço de 2 anos. Você sabe o que é isso, gente? Enquanto eles não tinham o governo do Espírito sobre eles, enquanto eles só conheciam o batismo de João, não houve avivamento na cidade de Éfeso. Mas no momento em que eles recebem o batismo no Espírito Santo, ou seja, eles entenderam que não há avivamento sem o governo do Espírito, o Espírito Santo enche esses homens de uma forma tal, que no espaço de 2 anos, toda aquela cidade foi revolucionada com o Evangelho. Sabe quantas pessoas haviam na cidade de Éfeso naqueles dias? 250 mil pessoas. Era como uma metrópole tipo Feira de Santana. 250 mil pessoas naquela cidade. E os discípulos, cheios do Espírito Santo, mudaram a sorte daquela terra. Isso me faz acreditar que Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de poucos, que estejam disponíveis com o coração nele e se deixe ser governado pelo Espírito Santo, para fazer uma revolução dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. E de repente isso transborda para os bairros da cidade, e de repente transborda para todo o território, toda uma geografia de uma cidade. Aleluia, amém? Diga: eu preciso do governo do Espírito Santo na minha vida. Esse avivamento é para nós. Esse nível de avivamento é para nós. O apóstolo Branco, quando esteve aqui o ano passado, não na segunda vez, na primeira vez, que foi mais ou menos em julho, eu acho, julho para agosto, ele pregou aqui, ele falou sobre Joel, e profeticamente ele falou das primeiras chuvas e das últimas chuvas, ou seja, um derramado Espírito no início da igreja e um derramado Espírito nos últimos dias da igreja, para a redenção da humanidade, para que a colheita dos últimos dias se confirme, onde o Senhor tem profetizado e dito que nos últimos dias, a colheita dos últimos dias, Alan, vai ser maior do que a colheita dos primeiros dias. Se prepare para viver um tempo extraordinário, porque Deus está para fazer isso, amém? Deus está para realizar isso, aleluia. E nesse mover, nessas últimas chuvas, nós estamos incluídos. Fala para o seu irmão assim: você vai se molhar, meu irmão. Fala: essa chuva vai pegar em você, meu irmão. Aleluia. E aí, esse avivamento de Atos dos Apóstolos, extraordinário. O que aconteceu? Incomodou em Éfeso, incomodou os artífices da cidade, aqueles que faziam imagem de escultura de Diana dos Efésios, aqueles que viviam desse ofício de imagens de escultura, e começaram a se incomodar, porque o poder do Evangelho nessa cidade foi algo tão grande. Primeiro o apóstolo Paulo vai para a sinagoga, ele prega, os judeus resistem, ele sai, os que creem ele traz com ele, e ele fica por espaço de 2 anos, todos os dias se reunindo com os discípulos, numa escola de um homem chamado Tirano. E ali ele vai ministrando, ele vai discipulando, ele vai liberando o poder de Deus sobre eles, e os enviando. Lembra que o pastor Neto falou aqui domingo passado,
no encontro, de treinamento do GES, ele falou uma igreja apostólica, uma igreja profética e uma igreja pastoral, apostólica que envia. Então o Paulo começou a enviar para os cantos da cidade. A cidade foi revolucionada, Rony, de uma forma tal que a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 18, 19, aliás, que até os feiticeiros da cidade, os que praticavam artes mágicas, pegaram os seus livros e queimaram em praça pública. O montante era de 50 mil peças de prata. Eu encontrei quanto vale isso hoje, quer saber? Em dólar, 4 milhões de dólares. Em real, para não errar o número, 21 milhões 15.916 reais e 76 centavos. Você ia fazer muita coisa com esse dinheiro, não ia? 20 milhões de reais, 21 milhões de reais queimados na praça pública, e as pessoas não estavam nem aí, porque encontraram algo que era melhor, porque perceberam que em Cristo eles estavam preenchidos, e Deus agora habitava dentro deles, e não precisavam mais daquelas feitiçaria, daquela bruxaria, do satanismo, das artes mágicas. Veja o nível de avivamento que essa cidade viveu. E aí você pergunta a mesma coisa que eu perguntei a Deus de ontem para hoje: por que, Senhor? Por que ainda não estamos vivendo esse nível de avivamento? Por que ainda não estamos vivendo essa forma? Se é a vontade do céu o avivamento para a igreja. Ao longo da história da igreja, muitos avivamentos aconteceram, muitos, desde o início. Muitos avivamentos, focos de avivamento ali, focos de avivamento aqui, avivamento na China, avivamento na Índia, avivamento na Europa, avivamento na América, e muitos homens e mulheres de Deus levantados. Mas entre todos esses avivamentos, sempre tem algo em comum. Infelizmente, alguma coisa acontece e a chama se apaga. A chama cessa, o fogo se apaga. E o avivamento adormece, esfria e se vai. Houve avivamento na década de 90, por exemplo, em Toronto, no Canadá. 1995, um culto comum, onde as pessoas tinham pretensão nenhuma de fazer mais nada a não ser assistir aquele culto comum e voltar para sua casa. E o Espírito Santo começou a descer naquele lugar de uma forma extraordinária. O pastor, que nem acreditava muito nessas ações do Espírito Santo, foi o primeiro a ser jogado no chão, ficar 3 horas deitado ali. Esse avivamento durou por 12 anos em Toronto, no Canadá, e pessoas acorriam até aquele lugar, e os sinais aconteciam, e as curas e as transformações. Em 1994, também nos Estados Unidos, numa cidade chamada Pensacola, também houve avivamento, num culto simples, Léo, de Dia dos Pais. E o Espírito Santo foi derramado ali naquele lugar de forma extraordinária. O culto durou para mais de 3 horas e o povo não queria ir embora. E aquilo foi se repetindo de tal forma que aquela igreja lá em Pensacola passou a ter cultos todos os dias. Ficou aberta todos os dias, só abria no domingo para o culto. Mas passou a ter culto todos os dias, tirando a segunda-feira, que eles faziam reuniões administrativas. Terça até domingo a igreja estava aberta e tendo culto, de manhã intercessão, e clamor e oração e jejum, e o avivamento acontecendo. Agora, por que a gente não está vivendo ainda em nossos dias tudo isso? Essa foi a pergunta que eu fiz a Deus. Por que, Senhor, já que a vontade do céu é que essas coisas aconteçam na terra, o que é que está faltando? A igreja já aprendeu a como startar o avivamento, sim ou não? Já aprendeu. Eu acabei de citar para vocês aqui vários exemplos de avivamento que aconteceram ao longo da história da igreja. Então nós, como igreja, já aprendemos a dar o start no avivamento. Nós já aprendemos que temos que dar primazia ao Espírito Santo, a pagar o preço em jejum e oração, a subir o monte como foi essa semana, e clamar a Deus e buscar se consagrar. Tudo isso vai startar o avivamento, dar o governo ao Espírito Santo, e que venha mais, em nome de Jesus. Agora, o que é que acontece que as pessoas perdem a se mover com o passar do tempo? Porque Deus não quer que isso pare.
Ele quer que continue. Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que prosseguem para a conservação da nossa alma. Então nós não vamos recuar. Diga para o seu irmão assim: nós não vamos recuar. Olhe o avivamento agora de forma ilustrativa, como uma tocha acesa na sua mão. Lembra da tocha olímpica aí? O bastão que é passado, né? De uma pessoa para outra. Você e eu, nós temos que brigar para não passar essa tocha para a próxima geração. Entende o que eu quero dizer? A próxima geração vai querer pegar e você vai dizer: não, deixa aqui na minha mais um pouco. Deixa aqui na minha mais um pouco. Deixa essa tocha aqui comigo mais um pouco. Eu vivi tanta coisa em Deus. Eu vi Deus fazer tanta coisa extraordinária. E a próxima geração agora passa para mim. Você: não, deixa aqui, deixa aqui. Porque você, para viver o avivamento, precisa manter esse fogo aceso. Aí na hora que eu fiz essa pergunta a Deus, o Senhor me lembrou Atos 9:31, coloca na tela aí, por favor. Tudo isso que eu falei para você é para chegar nesse versículo. Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz. Diga: paz. Em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Não há, eu quero nessa palavra de hoje aqui só deixar duas colunas firmadas na sua vida. A primeira eu já falei: não há avivamento sem um governo do Espírito. Está aqui dentro. A segunda é: não se mantém avivamento sem o temor do Senhor. Não há como você manter o avivamento se você não teme a Deus. De alguma maneira, todas essas gerações que experimentaram avivamento, em algum ponto começaram a perder o temor a Deus. Assim eu creio, Michele. E o fato de começar a perder o temor a Deus, Joyce, começou a esfriar a chama. Se eu fizer um teste aqui com vocês agora, tem como a gente deixar só a luz aqui de cima acesa? Apagar a luz da igreja aqui rapidinho. Apaga aí. Apaga do templo e deixa só aqui. Deixa só aqui em cima. Tá escuro, sim ou não? Tá, não tá? Mas o que aconteceu exatamente agora? Sua pupila se acostumou com a penumbra. Ou seja, sua pupila dilatou agora aí. Você não percebeu, mas ela está dilatada. Porque no escuro, nosso olho tem um mecanismo dado por Deus para quê? Para aumentar, abrir a pupila para a gente enxergar melhor e não tropeçar nas coisas. É isso que acontece quando falta luz na sua casa e você, mesmo no escuro, consegue andar e não tropeçar em nada. Agora, tem como a gente apagar tudo aí, deixar só o telão? Existe essa possibilidade? Já está tudo apagado, né? Eu acho que não vai ser possível. Volta aí, pode acender. Eu vou dizer a você o que é que eu queria. Esse exemplo aqui já foi ilustrativo. Você percebe que quando você tem uma série de luz, lâmpadas, e você apaga primeiro uma, seu olho se acostuma com a penumbra, certo? Você apaga a outra, seu olho vai se acostumar com o mais escuro, certo? Você apaga a terceira, a quarta, a quinta, seu olho se acostuma cada vez mais com as trevas do ambiente. E esse é o perigo. É onde o avivamento se perde na vida de uma pessoa e da igreja. A lâmpada de Deus vai se apagando pouco a pouco. E a pessoa vai se acostumando com as trevas. Ela não percebe que está num ambiente de trevas. O olho vai acostumando. O olho vai dilatando e ela ainda dá para enxergar. Mas ela já não ora mais. Ainda dá para enxergar, mas ela não jejua mais. Mas eu ainda estou enxergando, está na penumbra, está nas trevas. Mas aquele menino é tão bonitinho.
Ah, mas ele não é crente. Ainda dá para enxergar? Dá. Eu estou na penumbra. Sou um homem casado, mas aquela mulher, meu Deus. O que é que está acontecendo? Pouco a pouco a luz de Deus vai se apagando e a pessoa vai se acostumando com as trevas. E o que acontece? Acontece o que aconteceu com Sansão, que a Bíblia diz que ele nem percebeu quando o Senhor já não mais andava com ele. Quando ele tentou juntar forças e sair para lutar contra os filisteus, ele já não tinha mais Deus a seu favor, ao seu lado, porque ele brincou com algo muito sério. Ele deixou a lâmpada de Deus se apagar pouco a pouco na sua vida. Então eu digo a vocês nessa noite que não há avivamento sem o governo do Espírito, mas também não se mantém avivamento se não tiver a lâmpada do temor do Senhor acesa. Como é que está a sua vida? Como é que está você? Entenda a lâmpada do Senhor como aquele candelabro do tabernáculo que tem 7 pontas, onde Isaías, bota na tela por favor, Isaías 11, versículo 2, onde Isaías descreve ali 7 manifestações do Espírito de Deus, e você pode entender cada uma daquelas manifestações como uma parte daquela lâmpada que tem que estar acesa. O Espírito do Senhor é aquela haste central. Todos conseguem imaginar agora aí o candelabro? Imagina aí, tá? O Espírito do Senhor é a haste central. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria é um braço. Entendimento é outro braço. O Espírito de conselho, mais um braço. Poder, outro braço. O Espírito que dá conhecimento, o 6º braço. E o Espírito do temor do Senhor. Fechou o candelabro. 7 manifestações do mesmo Espírito, o Espírito Santo. E a primeira lâmpada, ou a lâmpada que nunca deve se apagar na vida do servo de Deus, da igreja, é a lâmpada do temor do Senhor. Porque quando você perde essa lâmpada, todas as outras vão se apagando pouco a pouco, e você vai acostumando os seus olhos com as trevas, e você vai achando normal muita coisa, e vai se aclimatando ao ambiente como o mundo quer. Então nessa noite o Espírito de Deus traz para nós uma receita de avivamento, se a gente pode dizer com muita simplicidade, né? Busca o Espírito Santo, traz o governo dele sobre a sua vida, procure se relacionar com ele, mas também cultive o temor do Senhor na sua vida. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, pode tirar esse texto se vocês quiserem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, quando conta a história lá de Éfeso, há um texto lá no versículo 20, que diz que a palavra de Deus crescia e se fortalecia. Num ambiente de avivamento, não há espaço para estrelas humanas. Quem cresce é a palavra de Deus. Amém? Num ambiente de avivamento, crescia e se fortalecia a palavra de Deus. Não houve espaço para estrelismo. Nem o apóstolo Paulo, que foi um extraordinário homem de Deus, merecia ser honrado ou não merecia o apóstolo Paulo? Claro que merecia, mas nem ele entra como honra ali. Atos 19, 20 diz que crescia e se fortalecia a palavra de Deus. Esse é um cenário de avivamento. Não tem estrelas humanas, não tem um cantor bom, não tem um pregador extraordinário, tem a palavra de Deus crescendo. Se você tem a sua Bíblia, levanta e segura ela aí, e faça o diabo passar raiva. Vai, segura a tua Bíblia aí, vá, em nome de Jesus, aleluia. Crescia e se fortalecia a palavra de Deus, não eram os homens. Fala também no texto de Atos 19 que alguns judeus, filho de um servo, de um homem da sinagoga chamado Seva, eles queriam expulsar demônios em nome de Jesus que Paulo pregava. E eles vão e eles tentam expulsar os demônios em nome do Jesus que Paulo prega. E o que acontece com eles? Quem conhece a história aí?
nus, rasgaram as roupas, né? O demônio rasgou as roupas dele, nus e apanhados, eles voltaram para casa, envergonhados. Eles vieram assim: eu te conjuro, em nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio vira para ele e diz: eu sei quem é Jesus, também sei quem é Paulo, mas você quem é? São os imitadores do avivamento. Eles querem imitar as coisas que Deus está fazendo, mas vão quebrar a cara. Diga para o seu irmão assim: não vai ser assim com você. Não será assim com a nossa igreja. Em 1997, Peter Wagner, quem já ouviu falar dele aqui? Líder de um ministério internacional de intercessão, que envolve muitos profetas pelo mundo. Envolve Neuza Tioca, que fala de batalha espiritual aqui no Brasil. Envolve Cindy Jacobs, quem já ouviu falar de Cindy Jacobs, profeta. E tantos outros, Harold Cabaleiros, lá na Guatemala. E aí eles começaram a intercessão profética para gerar avivamento, quebrando a força da rainha dos céus, principado e potestade que atuava há muito tempo. E que você vai ver descrita em Atos capítulo 19, por Diana dos Efésios. Eles em 1997 eles oraram e eles estabeleceram uma operação chamada Castelo de Gelo. Foi feita de forma oculta para evitar muito alarde, mas os intercessores que os cobriam de oração estiveram por dentro sabendo de tudo. Eles foram ao cume do Everest, pois Deus havia revelado, e lá eles encontraram que havia templos antigos de adoração pagã que ofereciam as suas libações à rainha dos céus. Esse principado que aprisionou a cidade de Éfeso e foi quebrado pelo avivamento que veio através daqueles discípulos. E eles fizeram essa operação, e ali, 2 anos depois, pastor Neto, 1999, houveram outro mover de avivamento, onde eles vieram profetizando, se preparando e clamando por avivamento ao longo de 2 anos, em vários lugares do mundo, vários intercessores espalhados, aliançados e unidos, e eles clamaram nesses últimos 2 anos, de 97 a 99, e finalizaram esse período de intercessão profética e oração por arrependimento, quebrantamento e por avivamento. Aonde? Na cidade de Éfeso. Naquele estádio onde os judeus se reuniram, onde os habitantes da cidade se reuniram, aquele estádio cabia 25 mil pessoas. Quantas pessoas cabem no Joia da Princesa aqui? Fala aí, Léo. 23 mil? Já naqueles dias de Paulo, tinha um estádio que cabia 25 mil pessoas. E eu disse a você que a cidade de Éfeso tinha 250 mil pessoas. Era a 3ª maior cidade do Império Romano naquela época. Riquíssima. Então naquele instante, os intercessores, eles vêm e eles finalizam aquela batalha espiritual em Éfeso. Por quê? Porque direcionados por Deus, naquele dia foi quebrado uma maldição. Você vai ler o texto aqui de Atos 19, você vai ver que quando um dos judeus, Alexandre, se eu não me engano, levanta as mãos e tenta falar, quando o povo da cidade percebe que ele é judeu, começam a clamar e a gritar por espaço de 2 horas, o quê? Grande é a Diana dos Efésios. Então, direcionados por Deus, esses intercessores, 1999, gerando o avivamento que nós estamos começando a experimentar. Já naquela época, por espaço de 4 horas, não 2 horas, mas 4 horas, para pagar a conta de Diana e deixar um saldo de 2 horas a mais, eles adoraram ao Senhor Jesus, apenas proclamando: grande é o Senhor Jesus de Nazaré. Proclamando: grande é o Senhor Jesus de Nazaré. E leituras da Bíblia, não era pregação, não era ensino, era oração, era louvor, era intercessão, pastor Andréia, era leitura bíblica, simplesmente o texto bíblico lido em vários idiomas. 62 nações se reuniram naquele lugar, onde nos dias do apóstolo Paulo, Diana foi entronizada,
e por espaço de 4 horas o nosso Rei Jesus foi entronizado. Eu quero dizer a você que já há uma geração passada que chorava e clamava por avivamento. Você vai colher os frutos que você não plantou, porque alguém chorou por você. Você vai experimentar um avivamento que você ainda não experimentou, porque alguém já estava pagando o preço por você. Amém, igreja? Aleluia. Então, eu quero dizer para você que até a nossa cidade foi representada lá naquele lugar, naquele dia. Eu conheço pessoas daqui de Feira de Santana que estiveram naquele dia lá. No dia, a data exata aqui, ó, 1º de outubro de 1999, no estádio da cidade de Éfeso, nas ruínas daquele lugar. Ao todo foram cerca de 100 brasileiros de várias partes do Brasil. E se não bastasse ser gente de Feira estando lá, se já fosse brasileiro, a gente já teria parte nessa herança, porque nossos irmãos já pisaram o pé naquela bênção, ainda mais sendo a nossa cidade. Eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos, porque é tempo de quebrantar o coração, para que o avivamento que clamamos, ele venha e permaneça. Ele não vai embora, que ele fique. Nós não queremos deixar que a chama se apague, não queremos que ela se perca. Nós cremos que o que Deus fez na cidade de Éfeso pode fazer nos nossos dias. Ele quer realizar. Não precisa de muitos, só precisa de poucos com o coração derramado diante dele. 12 homens revolucionaram aquela cidade, porque passaram a conhecer o governo do Espírito Santo sobre a sua vida e andaram no temor do Senhor. Deixa aqui, por favor, o texto de Atos 9:31, só para eu finalizar com uma coisa aqui para a igreja, enquanto o ministério de louvor se ajusta aqui para a gente orar. Atos 9:31. Eu disse a você, a igreja passava por um tempo de paz. Devemos orar por um tempo de paz. Ninguém cresce em tempo de guerra, porque em tempo de guerra os recursos financeiros de uma nação são alocados para a guerra, são destinados para o exército. Toda nação só cresce em tempo de paz. Precisamos orar para que Deus nos coloque em um tempo de paz, porque onde há um tempo de paz, a nação cresce. Nos dias de Davi, Israel não cresceu, porque Davi era um homem de guerra. Aleluia. Davi era um homem de guerra, um homem de sangue. Mas a Bíblia diz que nos dias de Salomão, que foi o filho de Davi, Deus cercou Salomão de paz por todos os lados. Ele teve paz com todos os seus vizinhos de fronteiras. E em um tempo de paz, o que é que houve com o reinado de Salomão? Cresceu. E cresceu tanto que chamou a atenção da rainha de Sabá. E a rainha de Sabá sai de longe para ouvir e ver, melhor, para ver tudo aquilo que ela estava ouvindo. Então você está entendendo nessa noite? Precisamos clamar por um tempo de paz. Paz sobre a nossa cidade, paz sobre a nossa igreja, paz sobre a nossa nação. Não sei quantos entendem que esse é um ano muito decisivo e você precisa clamar por paz sobre a nossa nação. Mas olha o que é que diz o texto ainda também. A igreja, ela tinha descanso, ela crescia pelo consolo do Espírito Santo. A palavra consolo aqui é a mesma coisa que auxílio, que ajuda. E em algumas versões bíblicas você vai achar assim: ela crescia pelo auxílio, pela ajuda do Espírito Santo. Já tá, eu tô batendo de novo no mesmo ponto. O governo do Espírito é Ele que traz o crescimento, é Ele que faz a multiplicação acontecer numericamente. Um dia o Senhor perguntou ao Poyong Cho, que já é falecido, faleceu no passado, pastor da maior igreja evangélica do mundo, perguntou a ele: quantas codornizes você acha que Moisés teria pegado em Israel no deserto, se ele saísse todo dia de manhã para correr atrás das codornizes? Quantas eles teriam pegado? E aí Poyong Cho disse: com certeza teriam pegado poucas. E aí o Senhor disse a ele: mas quantas eles pegaram quando eu soprei o vento sobre o arraial?
E aí ele disse ao Senhor: eles pegaram muitas. O vento é símbolo do Espírito Santo, e é o sopro dele que faz a multiplicação da igreja. E o avivamento acontece assim. Agora o que acontece aí, irmãos? Crescia, mas também caminhava no temor do... Vamos caminhar no temor do Senhor. Vamos andar em arrependimento, em quebrantamento. Vamos pedir a Deus que não deixe a chama se apagar. Vamos chorar na presença dele, vamos nos humilhar e vamos dizer: Senhor, não passe de mim a tua glória. Feche os seus olhos, comece a orar agora.